A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, jovens da classe Davi, do conjunto Vozes Angelicais, hoje 22 de março de 2020, nestes momentos difíceis que a humanidade inteira está passando, é necessário que nós façamos esse tipo de relacionamento virtual, né? Na classe Davi, na escola dominical, vamos transmitir este resumo de escola bíblica por intermédio da internet, para que você não venha ficar sem meditar na palavra do Senhor, sem o conteúdo da escola bíblica dominical. Estarei comentando sobre o segundo tópico, o tesouro no céu. A irmã Cleudionora já fez comentário, resumo do primeiro tópico, esmolas, oração e jejum, tópico muito importante para o nosso conhecimento, para o nosso elevo espiritual. O tópico 2, meus queridos irmãos, já tendo feito a introdução, a irmã Cleudionora fez a introdução das leituras bíblicas. O tópico 2 vai falar especificamente, dentro do Código de Ética de Cristo, sobre o tema tesouro no céu. Que tesouros são esses? Quais são esses tesouros? Então a lição, o comentador da lição vai nos trazer uma reflexão que nós ao refletirmos sobre as nossas relações de prioridade, de nossas necessidades com aquilo que desejamos, Jesus nos ensina sobre como devemos entesourar, como devemos fazer esse processo de entesouramento. Ou seja, a maneira pela qual devemos administrar os nossos bens materiais com os nossos desejos, com as nossas vontades. Então nós temos que ter um equilíbrio nestes bens e nos desejos. Porque um ditado popular, que querer não é poder. Né? Nem tudo que nós queremos, nós podemos ter. Porque às vezes aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, pode ser prejudicial para a minha vida, prejudicial para o meu relacionamento com a minha família. E Deus, muitas vezes, Ele nos dá livramento desses desejos exacerbados, desses sentimentos exacerbados. Muitas vezes as pessoas não conseguem controlar esses desejos, esses sentimentos e colocam esses valores humanos acima de qualquer coisa. Tem um ditado popular, uma máxima, né, no mundo dos negócios, que os fins justificam os meios. Mas para nós cristãos, não. Essa palavra ela tem que ser riscada do nosso vocabulário. Os fins não justificam os meios. Nós devemos fazer os meios aonde nós estamos, dentro do princípio ético de Cristo. Amém? Então, esses ensinamentos de Jesus nunca foram tão atuais como nos dias de hoje. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade consumista e, ao mesmo tempo, imediatista. Ou seja, uma sociedade que estimula o consumo constante, que deseja os resultados imediatamente. Ou seja, a lei da semeadura, nesse caso específico, está sendo deixada de lado. É necessário, se nós formos pegar a analogia bíblica que o Senhor faz sobre alguns meios da natureza, para quem trabalha na roça, para quem trabalha no campo, ou já trabalhou, sabe como é que é. Eu vou plantar uma roça de café, tenho que esperar um tempo para eu poder colher. Primeiramente, eu tenho que preparar o terreno, eu tenho que arar a terra, eu tenho que ter toda uma estrutura para plantar, esperar aquela árvore crescer, ela gerar frutos, depois eu vou colher, depois que eu colher, eu vou secar, vou vender, é aí que me virá o resultado. Então não é um imediatismo. Da mesma maneira, dentro do princípio ético de Cristo, as coisas não devem ser tratadas desta maneira, nem espiritualmente e nem materialmente. Nós devemos aprender a esperar no Senhor, saber o momento certo em que as bênçãos do Senhor elas virão sobre as nossas vidas. Então, ao lermos as palavras do Mestre, certamente poderemos aprender a lidar com os nossos sonhos com mais sabedoria.
Afinal de contas, até em sonhos, em palavras, devemos ter prudência. Olha só a profundidade, a seriedade das coisas em nossas vidas. Então, até nos sonhos, em nossas palavras, devemos ter prudências. E você pode conferir isso em Eclesiastes, capítulo 5 e versículo 7. Devemos, em primeiro lugar, levar em consideração que, ao falar destes tesouros, Jesus não está referindo-se apenas a bens materiais, e sim de tudo aquilo que se torna prioridade, destaque, o centro das atenções em nossas vidas. Por sua vez, a oposição inerente entre o céu e a terra demonstra a variabilidade de objetos, pessoas ou circunstâncias que podem referir-se a estes tesouros. Se levarmos em consideração o amplo contexto em que tais palavras são proferidas, isto é, lá no Sermão do Monte, podemos entender tais recompensas como as consequências imediatas de nossas ações. Aqueles que buscam a glória terrena receberão seu galardão imediatamente. Então Jesus vai ensinar sobre a esmola, vai ensinar sobre a oração, vai ensinar sobre o jejum, isso no campo espiritual. Então aquelas pessoas que fazem isso, essas atitudes, não para glorificar a Deus, mas para se apresentar aos homens, Jesus fala que eles já receberam o galardão imediatamente. As pessoas que vão orar, mas não no propósito para que Deus ouça a sua oração, mas que aquela pessoa que está ao seu lado venha ouvir a sua oração e talvez até dizer, olha só como essa pessoa ora bem, olha as palavras que ela coloca, e esse for o sentido do coração da pessoa, ela já recebeu o galardão, porque ela recebeu o reconhecimento daquela pessoa. Às vezes, se você for dar uma esmola no intuito de ser reconhecido pela sociedade como uma pessoa que pratica o bem, uma pessoa que está preocupada com o próximo, então você já recebeu o seu galardão. Orações, jejum. Às vezes a pessoa vai jejuar e sai, bota até no Facebook, no Instagram, no Twitter, mostra que está jejuando. Jesus fala, já recebeu o galardão. Imediatismo. Então toda vez que você for orar, você for jejuar, for entregar uma esmola, fazer uma obra de caridade, faça isso conforme os princípios bíblicos, conforme a ética ensinada por Cristo. Ninguém precisa saber, só Deus. Se você estiver ajudando alguém, às vezes nem a pessoa que está sendo ajudada é bom saber que você está ajudando. Só Deus que está no céu. Quando você orar, a tua oração é para Deus, não é para o teu irmão que está do lado. Quando você jejuar, para você subjugar a carne, é entre você e Deus. Amém? Conforme a efemeridade da condição humana. Tudo isso, a efemeridade é tudo passageiro, passa rápido, né? Todavia, Jesus promete e os escritores sagrados também registram o estabelecimento de um prêmio, ou seja, de uma recompensa futura, maravilhoso e inefável, para aqueles que se mantiverem fiéis, para aqueles que não esperam uma recompensa imediata, um resultado imediato. A recompensa no céu, a recompensa que Deus tem para mim e para você é inefável. Não existem palavras para descrever, não existem exemplos nesta terra para poder se comparar. São coisas maravilhosas. Mas você tem que se perseverar, manter-se firme nesse código de ética ensinado por Jesus Cristo. Ficar atento. Amém? Onde juntar tesouros, então? Existem, conforme as palavras de Jesus, duas possibilidades de valorizar aquilo que temos, tratando tudo como resultado exclusivo do esforço, da dedicação e dos méritos humanos, ou seja, tudo que eu tenho foi o que consegui pelo meu suor, pelo meu sofrimento. Uma forma de eu estar observando, né? Sem colocar Deus no meio, não, eu consegui porque foi eu que consegui pelo meu próprio esforço. Deus não agiu de maneira alguma. Então essa é uma visão que eu tenho a respeito disso. Ou, aí eu tenho uma outra visão, que é a visão que eu e você devemos ter. Ou, como consequência da infinita,
da imerecida, da bondosa graça de Deus. Então, o que adianta eu me esforçar, lutar, se Deus não estiver abençoando? Existe um comentário dentro da igreja que o muito sem Deus é pouco, e o pouco com Deus é muito. Então pense nisso. O mestre traduz a diferença entre essas alternativas através da oposição de entesourar na terra ou de entesourar no céu. Em que você está entesourando? Na terra? Aquilo que nós estamos investindo é apenas para coisas passageiras? Tudo que você investe na terra vai ficar. Nada vai levar, ninguém leva nada. Não quero aqui desestimular ninguém a lutar. Nós devemos lutar, sim. Nós devemos buscar uma vida digna, abençoada, rica das bênçãos materiais, mas sem se esquecer, sem nos esquecermos que tudo isso são bênçãos de Deus na nossa vida. Eu tenho que estudar para me tornar um ótimo profissional. Quem estuda o curso de Direito, ser um excelente advogado, medicina, um excelente médico, enfermeiro, um excelente enfermeiro, administrador, um excelente administrador. E a partir dessas profissões, conseguirem uma boa remuneração. A partir de uma boa remuneração, conseguir seus veículos, suas casas, viagens de férias, conhecer coisas, mas tudo debaixo da bênção de Deus. Saber pautar a vida debaixo da bênção de Deus. Amém? Em outros momentos dos evangelhos, Jesus reprova a mentalidade terrena, atribui apenas a capacidade humana às conquistas que alcançamos. Um exemplo que nós podemos dizer, o mundo estava indo de vento em popa, a economia estava, se nós olharmos, a Bolsa de Valores do Brasil estava indo para 110 mil pontos, 120 mil pontos, e estava bombando. Ou seja, mas tudo isso estava dentro de uma perspectiva humana. Não quero fazer nenhum julgamento, mas de repente, esse problema aí do coronavírus, as bolsas de valores caíram drasticamente. Hoje a Bolsa de Valor do Brasil está 62 mil pontos, metade. Ou seja, ela regrediu ao ano de 2012, 2011. Então a nossa esperança não pode estar nessas coisas passageiras, mas em Cristo, em Cristo Jesus. A lógica do Evangelho é outra, conforme afirma Tiago em sua epístola. Tudo o que há de bom e que temos acesso tem apenas uma origem, Deus. Então tudo que você tem de bom na sua vida, a origem é Deus. Se você tem um emprego, é Deus quem te deu. Se você tem um carro, foi Deus quem te deu. Se você tem uma família, foi Deus que providenciou essa família para você. Nessa perspectiva que nós devemos ter e agradecer a Deus por tudo isso que Ele tem feito. Ao ajoelhar-se, agradecer a Deus pelo pão de cada dia, pelo almoço, pela janta, porque foi Deus quem deu. Não foi esforço meu para só apenas. Lutei sim, mas Deus abriu as portas. Aí eu comprei um carro, foi meu esforço sim, mas foi Deus quem abriu as portas para que eu tivesse. Eu consegui uma faculdade, sim, eu estudei, eu lutei, eu batalhei, mas Deus abriu as portas. É nesta perspectiva a ética de Cristo nos ensina a orar e a buscar ao Senhor. Amém? Então, este tipo de análise não retira a responsabilidade e o esforço humano em nada, até porque em vários momentos as Escrituras condenam o preguiçoso. Aí aqui vem um ponto para nós pensarmos, mas já que é Deus quem me dá, então eu não vou me esforçar. Não, Deus condena o preguiçoso. Deus condena aquele inerte, aquele que tosqueneja de manhã, tosqueneja à tarde, tosqueneja à noite e esquece que temos que ter o nosso esforço. Então, se eu quero passar um exemplo para nós que estamos falando com jovens, se eu quero passar num concurso público ou ser contratado por uma empresa, eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que estudar, eu tenho que entender aquela empresa que eu estou indo entregar um currículo, eu tenho que estudar, saber como que ela trabalha, qual que é o mecanismo que ela trabalha. Eu tenho que me preparar para isso. Após eu ter me preparado e durante o preparo eu vou estar em oração com Deus. Para que Deus possa abrir as portas,
que Deus possa acalmar tempestades, qualquer situação, e possa ir junto comigo, nessa perspectiva. Então, não entre nessa, é Deus que me dá, Deus que me deu, então eu não preciso me esforçar, tenho que me esforçar sim. Porque Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem lá para cuidar. Embora as bênçãos de Deus estejam sobre a vida dele, mas ele tinha que trabalhar, ele tinha que lutar. Amém? Glória a Deus. Assim sendo, cabe-nos a responsabilidade de valorizar a benignidade de Deus, escolhendo sempre a boa semente que Ele nos dá para plantar. Enfim, mais do que uma lógica mercantil de acúmulo de bens, as palavras de Jesus refletem a necessidade de conhecer a repercussão eterna de tudo aquilo que fazemos, quer para o bem ou quer para o mal. Deus em Cristo te abençoe, lembrando que tudo aquilo que o homem plantar, tudo aquilo que ele semear, ele vai colher. Então, se plantarmos para o bem, colheremos o bem. Se plantarmos para o mal, colheremos para o mal. Que Deus em Cristo te abençoe, jovem. Deus abençoe a irmã Clélia Junor. Estamos nesta luta, nesta batalha. Hoje foi essa primeira tentativa de estarmos aqui ministrando esta aula de forma virtual. Acredito que a próxima aula vamos estar trabalhando para estar melhor ainda. Tá? Que Deus te abençoe, jovem. Não desanime. Vamos obedecer às nossas autoridades, que estão determinando que não nos reunamos nas igrejas, acúmulos de pessoas, para evitar essa transmissão de vírus. Vamos obedecer, é bíblico. Então, se nós olharmos em conta que quando Deus quis salvar a família de Noé, eles trancaram-se dentro da arca, veio o dilúvio. Quando Deus quis libertar o povo do matança dos primogênitos, Deus mandou que passasse o sangue nas portas, mas as pessoas ficassem dentro das suas casas, para que não fossem atingidas. Então, da mesma maneira, vamos evitar o acúmulo, vamos dar o exemplo. Nós devemos dar o exemplo, para que ninguém venha dizer que o vírus foi transmitido por causa de mim e de você. E vamos orar, aproveitar, orar a Deus, para que Deus venha abençoar a sua vida, a vida da igreja, e abençoar todas as famílias, e que nós possamos passar essa tempestade debaixo da proteção do Senhor. Eu queria orar por você. Curva a sua cabeça. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Querido Deus e Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor Deus, neste dia maravilhoso em que estamos meditando sobre a ética de Jesus Cristo. Tua palavra esteja, Senhor, guardada em nossos corações. Abençoa cada jovem, cada um que está assistindo esta aula, Senhor, do tópico 2, para que venha, Senhor Deus, meditar na Tua palavra e que a Tua palavra venha ser guardada no coração. Nos abençoa, Senhor Deus, abre-nos portas espirituais, portas materiais. Livra, Senhor Deus, a Tua igreja desse grande mal, ó Pai, que está vindo sobre o mundo, que não possamos estar desesperados, ó Pai, mas confiante em Ti, confiante na Tua palavra, confiante nas Tuas promessas. Deus eterno, abençoa o pastor Manuel, o pastor Nivan, o pastor Nelson, o presidente da nossa convenção, e todo o corpo de obreiro da igreja, Senhor, dos departamentos, cada componente da tua igreja aqui em Rolim de Moura. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém.